Bem-vindo a mais esta reflexão. Jesus, na sua atitude, sendo quem era, conhecendo o Pai, ele se deu ao trabalho de buscar a orientação do Pai, discernimento, entendimento do que era para fazer. Nós precisamos ter a mesma atitude, agirmos da mesma maneira. Ele nos dá o exemplo para que possamos aprender a viver o reino de Deus aqui neste mundo, segundo a perspectiva de nosso Deus e, tendo entendimento, dependemos inteiramente dele para as coisas que nós vamos fazer. Fazemos não para alcançar favor, fazemos não para que ele nos abençoe, mas para expressarmos a graça de Deus, o seu amor e a nossa gratidão, oferecendo nossas vidas à sua vontade, para que, como instrumento de graça e expressão deste amor, possamos revelá-lo ao mundo. Mas para isso dependemos dele. Por isso, como Cristo, devemos nos dar o trabalho de buscar a orientação, a direção e o entendimento da sua vontade, como podemos ler em Lucas 6, do versículo 12 e 13. Diz assim: naqueles dias Jesus se retirou para o monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolo. Nós escolhemos ou nós fazemos, quando seguimos por nós mesmos e pelo pensamento natural, nós nem sempre vamos fazer a melhor escolha, tanto de pessoas como do que precisamos fazer, segundo o entendimento que temos da obra que temos que realizar. Por isso a gente precisa de fazer como Cristo, pois quando nós olhamos na perspectiva natural, as escolhas que ele fez dos 12 não fazem sentido. São pessoas iletradas, sem formação, sem o conhecimento das Escrituras. Pessoas simples, que não tinham instrução, que, teoricamente, se olharmos pela perspectiva deste mundo, são pessoas que não chegariam a lugar nenhum. Esse é o nosso pensamento. Pois quando nós buscamos para fazer uma obra, fazer alguma coisa, buscamos as pessoas com entendimento, com discernimento, com formação, pela aparência e não por aquilo que está no coração dessas pessoas. Deus revela o coração, revela a sua vontade. Ao fazermos qualquer obra, não podemos fiar no nosso pensamento, nos nossos desejos. A obra que temos que realizar é muito importante. E é para Deus e é segundo a sua vontade, não conforme o que pensamos ou achamos. Por isso, como Cristo fez, tudo o que tivermos que fazer, devemos buscar a direção, a orientação de nosso Deus para fazermos a sua vontade e não na perspectiva natural. Pois quando olhamos estes 12, nós sabemos que o resultado não foi de muito sucesso na perspectiva natural, pois justamente quando Cristo morreu, eles todos fugiram. Faz sentido isso? Sim, quando entendemos o propósito de Deus. Quando olhamos na perspectiva natural, podemos dizer uma completa derrota. Mas, para Deus, a obra que ele estava começando naquelas vidas ainda iria dar o fruto que ele tinha planejado. Homens que se transformaram pelo conhecimento de Deus, compreensão da sua vontade, homens que deixaram de andar na perspectiva natural e aprenderam a andar segundo a expectativa, o conhecimento e o entendimento espiritual, sendo imitadores de Cristo. Como podemos observar isso? Pelas cartas que escrevem, pelos exemplos que dão, pela oferta que fizeram, pelo sacrifício em se submeter à vontade de Deus. Que vidas? Pedro, João, Paulo, olha, e tantos outros. Pessoas que se converteram plenamente ao Evangelho, ao reino de Deus e à vontade de Deus. Pessoas que foram considerados pelos sumos sacerdotes, os que seriam a escolha normal, foram considerados totalmente
iletrados e sem conhecimento, mas reconhecido que estiveram com Cristo por causa do que falaram, por causa do que ensinaram, da ousadia e principalmente da autoridade que expressaram. É isso que a gente precisa entender. Somos chamados para vivermos o reino de Deus, não na nossa perspectiva e nem expectativa, mas segundo o coração, a vontade e o querer de nosso Deus. Por isso, nos darmos o trabalho, como Cristo se deu ao trabalho de buscar a orientação, a direção para realizar, para escolher os 12, é fundamental, pois só assim nós faremos segundo a vontade de Deus e não segundo os nossos interesses. Que haja em nós o entendimento, o crescimento, o amadurecimento, a compreensão, e que possamos ser de Deus instrumento para revelar sua glória e para expressar quem Ele é, revelando o seu amor, pois todo o propósito de nossas vidas está no nosso amadurecimento, na plenitude de Cristo a alcançar, para que nós revelemos o nosso Deus, revelemos o seu amor ao mundo. Que a gente possa entender e confiar naquilo que Deus vai fazer e não no conhecimento humano e nem no entendimento humano. Que a gente possa nos submeter ao Pai e viver a sua vontade, segundo o seu querer. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.